Amém. Mateus 26. Mateus capítulo 26, versículo 31 ao 35. Pode botar aqui que eu já quero. Cada irmão pode ler um versículo. Então Jesus lhe disse: todos vós estáis noites, vós escandalizados em mim, porque está escrito: ferireis o pastor e as ovelhas do rebanho se dispensarão. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Amém. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Senhor Jesus. Amém. Replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que ainda nesta noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Oh, Senhor. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Senhor Jesus. Então, Pedro aqui ele foi avisado, né? O Senhor Jesus, ele veio aqui à terra para cumprir uma missão. E essa missão era fazer a vontade do Pai. E esta vontade do Pai consistia nele ser morto, derramar o seu sangue por cada um de nós, né? E por meio do ato de crer no Senhor Jesus, nós temos a remissão dos nossos pecados, nós somos perdoados. Então ele fez uma obra e essa obra está disponível para qualquer pessoa, Amém. Em qualquer tempo, né? Que venha a crer no Senhor. Amém. E aí, perto de se cumprir essa obra, Jesus avisou aos discípulos, né? Ele seria ferido e o rebanho ficaria disperso, ou seja, disperso é um para um lado, outro para o outro, porque eles, desacostumados, ficariam sem a presença do Senhor, a presença física, e eles ficariam dispersos. Mas o Senhor disse que depois da ressurreição iria se encontrar com eles novamente. Mas aí aconteceu que Pedro tomou a palavra, né? Interrompeu ali, o Senhor tomou a palavra e disse: Senhor, né? Ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus disse: em verdade lhes digo que nesta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas Pedro, mesmo o Senhor falando, ele insistiu, né? Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum eu negarei. E todos os discípulos ali, vendo Pedro falando, também repetiram, né? Fizeram essa afirmação. Mas aqui nós vemos o primeiro ponto, né? Pedro aqui, nesta reunião com o Senhor, ele estava cheio de coragem, cheio de atitude de seguir o Senhor, de morrer pelo Senhor, né? Às vezes é assim que acontece conosco. Você está numa conferência, está num ambiente, você diz: agora eu vou servir o Senhor de todo o meu coração, tal. Mas às vezes acontece que lá fora, né, em outros momentos, você às vezes pode negar o Senhor. Você é crente? Ah, não sou crente não. Você faz isso, você faz aquilo outro, num ambiente hostil, que não é apropriado ao seu, às vezes, você dá para trás, você não quer revelar a sua fé. E isso é grave porque você está negando, né, ocultando esse tesouro que está dentro de você. Então Pedro aqui ele cometeu um erro muito grave, porque ele se considerou assim uma exceção. Ainda que o Senhor seja uma pedra de tropeço para todos, nunca o será para mim. Ainda que esses aí, seus discípulos, façam algo de errado ou, né, te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Ele estava se considerando superior aos demais, né? Ele estava se considerando, se julgando mais crente, mais forte, mais confiado que os seus colegas ali, os seus discípulos, né? E isso é realmente bastante perigoso. Aquele que se sente seguro e se considera diferente de todos os demais, cairá ainda mais profundamente. Então nós temos que realmente ter muito cuidado, né? Para que nós não nos achemos
a última bolacha do pacote, né? Eu sou melhor, eu sei fazer melhor, eu sou bom, eu sou aquilo outro. Se você se considerar diferenciado, superior, você está tendo talvez a mesma atitude de Pedro. Senhor, ainda que todos possam cair, eu jamais vou cair. Ainda que todos blasfemem, eu jamais vou blasfemar. Temos que ter muito cuidado. A Bíblia diz, alguém pode pegar rapidamente 1 Coríntios 10, 12, o que pegar primeiro pode ler. Eu já não vou lá, vou ficar esperando aqui no Mateus 26. Aquele, sim, pois, que pensa estar em pé, veja e não caia. Ó Senhor Jesus. Pedro achava que estava pensando que estava em pé, né? E a Bíblia diz, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, né? Veja que não caia. E no versículo anterior a isso aí, que vão ler, diz, estas coisas nos aconteceram para que vocês já tomem como um alerta, né? Para que vocês não caiam. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Às vezes você pode achar que está tão seguro, mas se for em sua capacidade natural e no seu amor natural, às vezes você pode cair, né? Então Pedro, ele foi avisado que ele o negaria, mas ele ainda insistiu. Então vamos ver o versículo 47. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos Mateus 26, 47. Mateus 26, 47. Um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento Jesus disse às multidões: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava ensinando, e vocês não me prenderam. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, diz o que aí? Todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Abandonaram, na versão King James aí, diz Raimundo, abandonaram e fugiram, né? Ó Senhor Jesus. Seguiram o Senhor e não abandoná-lo. Então, até um certo momento, Pedro ainda, enquanto estava ali na companhia do Senhor, ele ainda foi tomado de uma coragem, novamente natural, né? Ele andava ali com a arma branca, né? E cortou a orelha com a espada, tirou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, né? Era chamado Malco. Isso aqui foi Pedro que fez. Mas o Senhor repreendeu ele e disse que não pode ferir, né? Porque os que se utilizam de espada para ferir, eles também serão feridos pela própria espada, né? Como nós decitamos segunda, ditado popular: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, até aqui o Senhor ensinou uma lição para eles. E ali o Senhor Jesus disse: olha, isso que está acontecendo não é improviso, não é a obra do acaso, tudo isso já estava escrito. Isso teria que acontecer. Eu estava no templo todos os dias com vocês, vocês me viam, mas nunca aconteceu isso. Agora chegou o momento, né? Isso já estava escrito e estava acontecendo para se cumprir o que estava escrito. Mas o que nós vemos aqui no final é que depois de prenderem Jesus, acontecer tudo isso, os discípulos o abandonaram, o deixaram e fugiram. Porque se fugiram é porque estavam com medo de ser preso, né? Mas ainda Pedro, ele foi seguindo de longe. Vamos ver o versículo 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido
os escribas e os anciãos. Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos, para ver como aquilo ia terminar. Senhor Jesus. Amém. Então, Jesus lá no Sinédrio para ser julgado, Pedro ainda ele foi até aquele ambiente ali, provavelmente ali sozinho ou com algum discípulo, mas não a multidão mais, não todos os discípulos, né? Aqui só relata Pedro. Ele foi lá acompanhar de longe, achando que ninguém iria reconhecê-lo. Mas o que Deus falou, o que o Senhor Jesus falou, iria se cumprir, né? E o Senhor Jesus já sabia disso. Inclusive ele tinha rogado por Pedro quando ele orou que o Satanás queria peneirar ele, né? Então vamos ver o versículo. Jesus estava sendo julgado lá no Sinédrio, procuraram uma falsa testemunha, porque a sentença já estava dada. Sabe aquela história, os juízes olham aquela pessoa e dizem, esse aqui vai acontecer isso com ele. Mesmo que não tenha nenhum crime, eles utilizam algum meio para tentar enquadrar. Foi isso que fizeram aqui com Jesus. Jesus já decretaram, vai morrer. Aí eles burlaram os sistemas, tudo, procuraram testemunha falsa, como diz aqui, para tentar enquadrar Jesus. Então o Senhor Jesus foi morto na lei dos homens, né, injustamente, mas também para cumprir a justiça de Deus, porque nele não foi encontrado nenhum defeito, nenhum pecado. Ele era justo, mas mesmo assim ele teria que morrer por nós, né? Então estava lá sendo julgado e Pedro estava lá acompanhando. Versículo 69. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada, acho que na versão de vocês é uma criada, se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigiu para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Quem sabe fazer o canto do galo? Quando o galo cantou, existem várias interpretações de galo, né? Sim. Mas vamos nos ater ao galo, animal mesmo. E no mesmo instante o galo cantou. Eita Senhor, cadê? 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Senhor Jesus. Então, irmãos, você viu aqui que a autoconfiança de Pedro o levou a negar o Senhor, né? E Jesus já tinha dado tantos ensinamentos: quem me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. Acho que muitos ensinamentos que Jesus deu para Pedro, para os discípulos, ficaram passando ali, relembrando na cabeça dele, né? Relembrando ali na cabeça dele. Então Pedro, ele negou o Senhor, não foi diante de uma pessoa revestida de autoridade, mas foi de uma simples criada, né? Uma simples empregada. Mas ele negou por quê? Aquilo ali pegava na segurança dele. Se dissesse que era, a criada poderia gritar: tem mais um aqui deles, e ali ia criar um alvoroço, e ele ficou com medo de ser pego também, né? Então ele negou o Senhor Jesus, e não foi um simples não conheço. Começou como diz aí, com juramento, que também o Senhor Jesus já tinha dito para não julgar, né? E depois começou a jogar praguejar e a jurar, tipo, não tem aquelas crianças, eu quero que um raio caia em mim se isso é verdade. Não que ele falou dessa forma, mas só praguejar, jurar, uma forma de tentar afirmar, para dizer que o que ele estava dizendo era certeza. Eu juro, né? Não conheço esse homem. E aí, na última vez que ele falou, né? E no mesmo instante o galo cantou. Tem no outro evangelho, diz que Jesus olhou para ele. E quando Pedro recebe esse olhar, aí vem à tona. Talvez Pedro estava pensando que Jesus não estava nem vendo ele, aquela multidão, né?
Mas o Senhor Jesus estava ali sofrendo, mas ao mesmo tempo estava ligado, conectado, né? Sabia de tudo o que estava acontecendo. E ali, no momento certo, na hora exata, Jesus olhou para Pedro, e Pedro, aquele sentimento, remorso ali, fundo, profundo, pesado dentro dele, neguei o meu Senhor. E ali Pedro chorou, saiu dali e chorou amargamente. Ó Senhor Jesus, chorou amargamente. Mas, irmãos, há esperança, né? Não podemos finalizar aqui. Temos que dizer que Pedro, ele foi quem ditou o Evangelho para Marcos escrever. O Evangelho de Marcos foi ditado por Pedro. E no Evangelho de Marcos, faz lá a questão, quando o Senhor ressuscitou, que as mulheres viram o anjo e tal, e mandaram avisar que Jesus tinha ressuscitado, e disseram, vá, diga aos discípulos e a Pedro, né? Poderia dizer, diga aos discípulos, Pedro já era discípulo, mas especificou o nome de Pedro, porque Pedro era o único ali, talvez, que estava se sentindo indigno, né? Poxa vida, neguei 3 vezes ao Senhor, disse que não conhecia, com juramento, né? Deus, eu não sou digno, o Senhor não vai me aceitar, cometi esse pecado. Não é assim às vezes, né, que as pessoas se sentem, mas Deus jamais desiste de você. Sim. Independentemente do seu pecado. Quando há arrependimento verdadeiro, né, a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcançará graça, alcançará misericórdia, né? Então, o Senhor Jesus, quando ressuscitou, ele também já estava com o pensamento em Pedro, diga Pedro, porque ele sabia o que Pedro estava sentindo, né? Então, quando você também cai, não é para você ficar caído, né, lamentando, dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Deus quer que você tenha um recomeço. Levante-se, né, e siga o Senhor, né, desde que haja um arrependimento cabal, verdadeiro, o Senhor Jesus, ele pode te restaurar, né? O que não pode acontecer é nós ficarmos prostrados, né, e ficarmos paralisados e não avançarmos mais. Temos que abandonar, não fazer mais e seguir o Senhor. Ele sempre dá essa nova chance, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. E foi isso que o Senhor fez com Pedro. E Pedro depois se tornou uma das pessoas que mais anunciou o nome do Senhor publicamente. Em Atos 2, quando ele fez aquela pregação, levou muitas pessoas a se converterem, perdeu toda a timidez. Agora sim, agora era a ousadia do Espírito Santo. Não era aquela de pegar a espada, cortar a orelha, não, ali era da carne, era o fervor da carne, mas em Atos 2 era o Espírito Santo que movia ele, e ele pregou mesmo e salvou muitas pessoas. Amém. Amém? Amém. Vamos ruminar agora a parte que Cauê soltou na serradinha, Lucas 9. Aí, segue nesse mesmo princípio de seguir o Senhor. 57 a 62. Cada irmão pode ler um versículo. Especialmente os que não leram ainda, para poder exercitar, tá bom? Lucas 9, 57 a 62. Sim, amém. Indo eles caminham afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as árvores do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse, Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai? Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. E tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Senhor Jesus. Até o... também, ó, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Senhor Jesus. Então aqui nós vemos também com respeito a seguir o Senhor, né? Ó Senhor Jesus. 3 pessoas aqui queriam seguir o Senhor Jesus. O primeiro disse assim, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Aí a resposta de Jesus foi que as raposas tinham as tocas, as aves do céu os ninhos, mas ele não tinha nem onde descansar, onde reclinar a cabeça.
Por que o Senhor deu essa resposta? No outro evangelho diz que essa primeira pessoa era um escriba, pessoa conhecedora da lei, né, do Antigo Testamento, e ele via muitas pessoas indo até Jesus, e ele teve uma motivação: Senhor, seguir-te-ei aonde quer que fores. Mas a resposta do Senhor foi que para segui-lo tem que também saber o que você quer de verdade, porque ele não tinha uma vida de dar conforto, de luxo, né? Não é como hoje em dia em muitos grupos que as pessoas só querem saber de riqueza, luxo e tal. Não, o Senhor Jesus, ele era o mais humilde de todos ali, né? Tinha os escribas e fariseus que tinham os filactérios, as roupas bonitas e tal, mas o Senhor Jesus era bastante humilde. E ele disse: você quer me seguir? Você vai vir, mas todas essas regalias aí que você recebe como escriba não tem. As raposas têm lugar para descansar, os pássaros também têm, mas eu, filho do homem, não tenho nem onde reclinar a cabeça. Então, é no sol, é na chuva, é sofrimento, né? E aí realmente isso mostra o quê? Que talvez essa pessoa queria seguir o Senhor com a motivação errada. E aqueles que querem seguir o Senhor com motivação errada, o Senhor dá essa resposta dura, né? Que não é da forma como está pensando. Outros tinham prioridade errada. No 59, Jesus chamou uma pessoa: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Esse aqui o Senhor chamou. Como chamou os discípulos, aqui o Senhor chamou um também. Mas esse aqui rejeitou o pedido. Não, Senhor, deixe primeiro o meu pai morrer. Quando eu estiver livre, desimpedido, aí eu sigo. Não é assim também? Às vezes Deus está lá, batendo na porta do coração, né? Siga-me. Não, mas eu ainda gosto de festa. Quando eu ficar mais velho, alguma coisa assim, aí eu sigo o Senhor. Não, mas vários exemplos, mas ainda eu gosto muito Estou preso numa tradição. Estou preso numa tradição, nessa religião. Vamos esperar o tempo passar e eu vou seguir o Senhor. Ou seja, está colocando outras coisas à frente do Senhor. Não estava tendo prioridade. Se Jesus disse: siga-me, você teria que seguir a Ele, né? Então, esse outro aqui tinha realmente uma prioridade errada. E aí o Senhor Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Ó Senhor Jesus, você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. Senhor Jesus. Amém. Então, mortos sepultar os seus próprios mortos. Senhor Jesus. Então, aquele morto espiritualmente está vivo, caminhando, corre, trabalha, mas não está ligado com Deus, não nasceu de novo, não crê no Senhor Jesus, tem uma vida aí, mas espiritualmente está morto, não faz nada para Deus, não ora, não congrega para Deus, né? É uma vela apagada, está morto para com Deus, é morto espiritualmente, né? E aí Jesus deixa que esses aí que não quer nada com o rei, não tem nada a ver com o reino de Deus, deixa que esses aí enterrem os mortos que morrem fisicamente, né? Senhor Jesus. Amém. Então aqui outra lição: existem muitas pessoas mortas aí que não estão fazendo a obra de Deus. E nós, como cristãos, estamos vivos, recebemos do Senhor nosso Espírito, e o que não devemos deixar acontecer é que a chama do Espírito se apague em nós, né? Como desfrutei ontem, a gente fica muito alegre quando vê os irmãos desfrutando, funcionando, né? Reagindo, isso dá muita alegria e satisfação, né? E glória a Deus por cada um de vocês, né? Amém. Amém. 61. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita-me que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Senhor Jesus. Rapaz, o Senhor queria uma adoração absoluta, né? Uma devoção absoluta. No Antigo Testamento tem a história de Elias e Eliseu, que Elias permitiu Eliseu se despedir, né? Mas aqui o Senhor Jesus queria realmente que o amor por ele fosse tamanho que pudesse renunciar até mesmo seus familiares. Não renunciar não quer dizer desprezar, né? Claro que depois retornaria, conversaria, mas está disposto a seguir. Pedro seguiu o Senhor, mas também teve um momento que Jesus foi lá, curou a sogra dele. Isso demonstra que houve essa
esse intercâmbio de ir, de visitar, de retornar. Essa série de Chose dá a entender também isso, né? Demonstra isso. Amém. Então, você ia seguir o Senhor, quer dizer, eu vou seguir o Senhor Jesus neste ministério. Mas não quer dizer que você vai, não vou falar mais com meu pai, com minha mãe, nunca mais vou ver eles. Não. Quer dizer, questão de prioridade, né? Eu vou colocar o Senhor na frente, né? Amém. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, quando nós seguimos o Senhor Jesus, nós colocamos a mão no arado, né? Eu já trabalhei quando tem a plantação de milho, aí tem o cavalo e tem chamar capinadeira, mas não, né? E tem aquele negócio ali, o cavalo, os mais novos não sabem o que é isso, né? Eu não sei. Tem um cavalo lá na frente e tem, acho que é a capinadeira. Então o cavalo vai na frente e você vai atrás e a Jun vai cortando a terra, né? Se, por exemplo, o cavalo não tiver domínio sozinho, de ir sozinho na carreira, né? E o cara lá também for olhar para trás, aí dá uma entortada ali, aí passa por cima dos pés de milho, de feijão, da plantação e corta tudo. Então, isso demonstra o quê? Se você, filho de Deus, está seguindo o Senhor Jesus e começa a olhar para trás, vai causar dano à obra de Deus lá na frente, né? Alguns frutos, algumas sementes, algumas plantas podem ser cortadas, por quê? Porque você está olhando lá para trás. Então isso mostra, nós devemos olhar para frente. Quando falam em olhar para trás, vocês estão lembrando de alguém? A mulher de Ló. Ó, tá vendo aí? A mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás e ficou parado, né? Estátua de sal. Lucas 14, 25 a 33. (14) 25 a 33. Vamos ler aí rapidinho. Quem não leu ainda, vamos exercitar. 25 a 33. Pode ler. Grandes multidões o acompanhavam e ele, contando 25 a 33. Agora 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos e os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 27. Qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mas qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os bens para concluir? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, pode ir. Ou qual é o rei que indo a guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si, como diz, 1000 pode sair ao encontro do que vem contra ele, com 20.000. Amém. Falta alguém ler? Quem não leu ainda? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Amém. Alguém que não leu ainda? Amém. Assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo, se não deixar tudo o que tem. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, é isso, irmãos. Realmente, o que o Senhor está falando aqui, para segui-lo, você também precisa considerar, como diz aqui, tudo tem um cálculo, como ele disse aqui, né? Se uma pessoa pretende construir uma torre, ele vai se assentar primeiro, calcular a despesa, verificar se tem meios de concluir. Então, você quer seguir o Senhor e você sabe, né, das suas responsabilidades que vai acontecer, e você, uma vez que você colocou a mão no arado, vou seguir o Senhor, já calculou, não olhe mais para trás, né? Siga adiante, siga avante, e amando, tendo o Senhor como prioridade. É muito forte esse versículo, né?
às vezes muitas coisas nos atrapalham de seguir o Senhor. E às vezes o que mais nos atrapalha são coisas que nós gostamos, são coisas que nós amamos, né? Faz com que nós nos esfriemos, faz com que nós apaguemos. Por quê? Porque existe um amor natural. E aí o Senhor pegou no pé. Quem ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a própria vida, até nós mesmos, né? Às vezes nós não queremos nos desgastar, nós amamos demais a nós mesmos, mas os vencedores em Apocalipse 12:11 são aqueles que mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida. Senhor Jesus. E aí, como diz Lucas 9:23, né, Jesus dizia, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ainda diz assim, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então esse é o nosso viver. Amém. É o viver de tomar a cruz, seguir o Senhor e permanecer. Uma vez que você seguir o Senhor, não abandone, não olhe para trás, mas permaneça, né? Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor Jesus. Bom, falando o que o irmão estava desfrutando aqui, só um complemento, é para ver como Cristo é misericordioso, né? Mesmo ele disse assim, aquele que me negar perante os homens, eu perante o Pai, né, negarei. Então, e na narração de Pedro, né, Pedro negou ele as 3 vezes. Jesus já sabia de tudo, né? Jesus já sabia que Pedro ia negar. Sabia, porque Jesus é Deus, sabe de tudo. Mas aí Pedro, aí quero ver a pessoa aí na hora da prova, né? Pedro, na hora da prova, que ele viu o quanto era difícil, né? O quanto era difícil de sustentar o que ele disse, de segurar o que ele falou antes, que ele não sabia, ele nem imaginava o quanto Jesus ia sofrer. Né? Mas quando ele viu o sofrimento de Cristo, que foi um martírio muito cruel, aí ele negou. Né? Cadê agora passar na prova? Não é isso? Verdade. Diante do sofrimento, ele negou. Mas como Jesus é rico em misericórdia, mesmo negando, ele perdoou a Pedro. E como meu irmão já estava desfrutando. Foi um dos apóstolos, né, que mais teve revelações. Foi Pedro, né? Então, graças ao Senhor, nós, como pecador, abrindo nosso coração para Ele, Ele nos perdoa. Diante de um pecado, né? Que nem o Pedro fez um pecado, cometeu um pecado, de dizer que não negava de maneira nenhuma, tal, mas ele não suportou. Foi muito difícil a prova para ele mesmo, né? Ele viu o quanto era difícil. Aí foi aonde ele negou. Diante da criada, né? Diante do pessoal, dos hebreus, não é isso? Ele negou, mas Jesus, com a sua rica misericórdia, perdoou, e a gente vê como ele é bom. Amém. Jesus é bom. Amém. Toda a vida, né? Ele está sempre de coração aberto para nos perdoar. É só nós, depende de nós, abrir nosso coração para que ele entre. Ele entrando em nós teremos paz. Teremos tudo que precisamos. Amém. Né? Graças a Ele, Amém. E a misericórdia de Jesus, Senhor Jesus, nós somos perdoados do nosso pecado. Amém. Ele nos perdoa. Amém. Mas nós não devemos perseverar no erro, né? Verdade. Com certeza. Só um minutinho, interessante, né? Aí quando você vê no final, quando Jesus ressuscitou e disse, Pedro, tu me amas? Aí ele já ficou mais manso. Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Sim. Não foi como aquela, se for possível, eu vou morrer contigo, né? Então houve uma mudança. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Pedro, tu me amas? Então eu passei para você. Amém. Amém. Então essa mensagem aqui, irmãos, é uma passagem que Jesus ali, ele chega para os discípulos e também para Pedro. E ele faz um convite ali, né? Ele chama ali eles para trabalhar na obra do Senhor. Ele faz um grande convite. Amém. Né? Porque Jesus sabia que necessitava de pessoas ali para deixar a mensagem dele nessa nação, na humanidade na terra. Amém. Porque ele ia partir. Senhor Jesus. Amém. Outro
lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém tendo posto a mão no arado, olha para trás. Olha para trás é apto para o reino de Deus. Então o Senhor aqui ele deu uma advertência. Sim. E muitas das vezes nós olhamos para essa palavra, seguir o Senhor e não abandoná-lo, e nós olhamos para a vida de Pedro, né? E se olhar do lado espiritual, ao nosso lado, ao nosso redor, nós estamos negando o Senhor também todos os dias. Eu não sei aonde é que você está negando, mas eu sei aonde é que eu estou negando. Cada um de nós temos que pegar essa palavra para nós. Por quê? Porque nós sabemos, irmão, que os dias são maus. Mas nós precisamos amar mais as coisas de Deus. Quantas vezes nós trocamos algo que é prioridade para nós e deixamos de dar prioridade para o ministério do Senhor? Isso nós temos que refletir na nossa vida. Nós carregamos dentro de nós uma natureza, que essa natureza, ela deseja. E quando nós desejamos, nós pecamos. Quando nós olhamos, nós pecamos. E nós precisamos nos arrepender. Sim. Para que nós não possamos abandonar mais o Senhor. Nós precisamos segurar na mão de Jesus e caminhar com Ele. Amém. Porque vai chegar dias, irmão, que nós não vamos ter mais esse tempo de pregar aqui na terra. O Senhor está preparando algo extraordinário. Amém. Então nós temos que saber que tem os frutos do Espírito e também tem a obra da carne. Senhor. A obra da carne, ela faz com que nós negamos Jesus. Ela faz com que nós abandonamos o Senhor. Quando ela entra na nossa mente, no nosso coração, aí nós abandonamos e negamos o Senhor. É tantas situações que nós abandonamos e negamos o Senhor, que se nós refletir, fazer uma retrospectiva do nosso dia a dia, né, com quem nós andamos, com quem nós conversamos, né, de que forma que está os frutos do Espírito da minha pessoa com o meu próximo. O primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, Amém. e de todo o teu entendimento. Amém. Mas também nós esquecemos do segundo mandamento. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não quero o mal para mim, eu também não posso desejar o mal para o outro. Senhor Jesus. Porque eu estou querendo o mal para ele e o bem para mim. Então isso não está em mim, não é o desejo de Jesus. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Então, os frutos do Espírito é simples. Se você detectar que o amor de Jesus está em você, você está tendo fruto do Espírito. Se você detectar que você está acolhendo pessoas, está sendo humilde, está sendo simples, você não está abandonando o Senhor. Mas se você não estiver cumprindo, você está abandonando. E quando nós falamos de abandonar e negar o Senhor, eu vou contar aqui um breve testemunho para finalizar. Hoje, eu estava conversando com dois amigos, né? E ali quando eu cheguei da viagem, eu falei para eles, agora eu vou para o culto orar por vocês e adorar o Senhor. Amém. Ah, mas ontem você já foi para o culto e já quer ir para o culto orar de novo, não precisa estar orando toda hora não. Aí eu falei, mas a oração é bom. Amém. Não, mas bom é você fazer o bem, é ajudar os pobres. Eu falei, então toma meu celular. Mas não sou pobre não. Aí pegou meu celular e ficou olhando, aí me devolveu, aí o outro estava do lado, escutando. Aí ele tirou o celular dele assim e começou a pegar uma garrafa de água, que é prova de água. Porque ele olhou pro o meu era mais fraquinho, né? O Red Bull, parece. Esse aqui, ó. Aí o dele não entra água, é prova de. Diz ele lá que é prova de barco, de queda.
Aí foi porrada, então. Aí eu tô lá só olhando aquela cena. Aí ele foi, o outro que estava do lado falou, então me dê aí pra ver se é prova de queda. Aí eu dei na minha boca e ele mesmo fez assim, pá! Aí bateu, eu falei, surtou. Quando o menino pegou assim, trouxe, quebrou, trincou a tela toda. Novinho, ele comprou o Gelson. Aí eu falei, não, não tem que ser feio. Então o que acontece? Meu Deus do céu. Eu comecei a analisar que ali ele estava negando o que eu estava falando na vida dele, que eu ia orar por ele. Ia profetizar o nome de Jesus na vida dele, ele estava indagando. E aí eu saí dali meio triste um pouco assim, não, né? Porque ele não quis vir, mas também porque o celular dele também, você não tem, né? O celular novinho. E aí eu fiquei saindo lá, eu falei com o outro, rapaz, conversa com ele aqui perto dele. E aí, né, eu subi na moto e fiquei pensando, meu Deus. Será que não foi por causa de mim? Não, eu não fiz nada. Eu só falei. Não, ele começou a comprar outro. Aí, irmãos, nós não podemos negar o nome de Jesus. Amém. Quando nós negamos o nome de Jesus, quando nós abandonamos o Senhor, algo ao contrário acontece na nossa vida. Então vamos abraçar essa palavra, vamos seguir o Senhor com alegria, não vamos olhar para os problemas, para as dificuldades, irmão, não vamos olhar para o que falaram de você, senão você vai ficar para trás. Olhe para Jesus, irmão. Porque você vai dar continuidade no seu ministério, no seu processo. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Amém. Seguir ao Senhor e não abandonar. Senhor Jesus. É um título muito promissor e também nós ouvimos uma rica palavra. Senhor Jesus. E diante do que eu vi nessa noite, eu chego assim a fazer uma reflexão a respeito de mim mesmo. Senhor Jesus. E diante dessa reflexão que eu faço a respeito de mim mesmo, eu fico também imaginando como era ali os discípulos, né? Sim. E eu fico imaginando como era Pedro. E Pedro, ele foi um homem, como diz as pessoas hoje, um homem de sangue quente. Senhor Jesus. Ele era muito explosivo. E daí eu fico também me analisando os discípulos e me analisando, tentando me encontrar ali em algum deles. Ó Senhor Jesus. Amém. Mas irmãos, algo que eu acho muito impressionante nisso tudo é que nós tocamos em muitas coisas falando com respeito a Pedro, né? O irmão Jefferson trouxe essa palavra e falou muitas coisas com respeito a Pedro. Nós vimos que Pedro, ele seguia o Senhor, ele passou, na verdade, ele passou a seguir ali o Senhor de longe, não é isso? Quando o Senhor estava passando por aquele processo, então ele passou a seguir o Senhor de longe. O Senhor estava lá e ele estava cá de longe. O Senhor Jesus observando de longe. Então, nós ouvimos falar todas essas coisas a respeito dele. E algo que me chama a atenção é que Pedro, embora ele tinha ali aquele sangue quente, aquela natureza, mas foi alguém que foi transformado. Sim. Foi alguém que foi regenerado. Amém. Pedro foi, acredito que o discípulo que mais foi disciplinado pelo Senhor. Senhor Jesus. Porque quando ele foi falar com o Senhor a respeito de impostos, né, Jefferson? O Senhor falou para ele ir pescar, não foi, Jefferson? O Senhor falou para ele ir pescar. Vá pescar. Né? E nós vimos também que quando Jesus apareceu, se eu não me engano, na praia, os irmãos podem me ajudarem, Pedro mais uma vez chega e fala: Senhor, quanto é isso? Aí o Senhor fala diretamente para ele, né? O que te importa? Eu quero que ele permaneça. Né? Se eu quero que ele permaneça, aí ele fala: o que te importa? Quanto a ti, segue-me. O que te importa? Irmãos lá do fundo, tá? Amém, irmãos?
Amém. Aleluia. Amém. E esse permanece até hoje, né? Então nós vimos também que outras coisas aconteceram. Não apenas Jesus mandando Pedro ir pescar, Jesus falando, olha, o que te importa? O que te importa? O que te importa hoje para nós? É um irmão vir falar de algum outro irmão, é Fagner vir falar de algum outro irmão aqui. Eu falo, Fagner, isso é da sua conta? O que você tem a ver com isso? É isso. Jesus ele só foi ali leve, não falar, e foi direto e foi leve. Mas para nós hoje, o que você tem a ver, meu irmão, com isso? Tem o que a ver com a vida dos outros. Então ali ele fica murcho, né? Ele fica murcho ali. E nós vemos também que houve muitas outras coisas. O Senhor chegou para Pedro e falou, Pedro, olha, você precisa se converter. O diabo está doido para peneirar você, ou seja, o diabo está doido para acabar com a sua fé. Se converta para que você possa lá na frente cuidar dos seus irmãos. Então nós vimos, irmãos, todo esse processo na vida de Pedro. E nós vimos que Pedro, irmãos, de fato, ele se converteu, ele cuidou dos seus irmãos, ele ministrou um dia uma palavra que converteu mais de 3 mil almas, 3 mil almas, né? Mais de 3 mil almas, né? E depois mais de 5 mil almas. Então nós vemos, irmãos, que Pedro ele foi transformado. Irmãos, louvado seja o Senhor. Amém. Porque talvez hoje eu seja um Pedro. Talvez hoje eu seja um Pedro. E eu preciso ouvir o Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Amém. E eu preciso aceitar aquilo que Ele tem para me dizer. Amém. Porque se Ele tem algo para me falar, eu preciso ouvir, preciso aceitar, ser humilde e aceitar. Amém. Tendo a certeza que é para o meu bem-estar, que é para o meu aperfeiçoamento. Amém. Para que eu possa realmente fazer a sua obra, servi-lo com amor, com entusiasmo, com excelência. Amém. Não é isso, irmãos? Amém. Então, eu tenho essa esperança que o Senhor ele venha trabalhar, irmãos, em mim a cada dia. Amém. Que eu possa dar essa liberdade para que Ele venha trabalhar em mim a cada dia. Mas que nós, irmãos, não sei quem talvez seja você na Bíblia, mas que você também venha dar liberdade ao Senhor, para Ele falar contigo, para Ele trabalhar em você. Dê essa liberdade para que Ele possa contar com você. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Ele é o Senhor. Seguir ao Senhor e não abandonar. Amém. Não sei se os irmãos estão percebendo pela ilustração, né? E o Senhor Jesus está ali na frente e aí tem uma subidazinha ali, né? Talvez é um obstáculo, né? Se a gente colocar um obstáculo para seguir o Senhor, a gente vai ficar de longe, né? Os obstáculos. E tem obstáculos ali mais discípulos ali seguindo, né? Senhor Jesus, né? Amém. Fala muito dessa passagem de Pedro, né? Senhor Jesus, né? Pedro, ele negou o Senhor 3 vezes, né? Senhor Jesus. Então, por que ele negou o Senhor 3 vezes? Porque talvez ele não estava seguindo de perto, né? Ou no momento de tribulação, ou no momento ali de uma prisão, né? Aí ele negou o Senhor. Senhor Jesus, né? Então, o Senhor, ele fez a obra completa para que nós hoje nós possamos ser salvos. Senhor Jesus, né? Amém. Aqui no 56 aqui vai dizer: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras, né? Dos profetas. Então os discípulos todos deixando fugir. Senhor Jesus, né? Eles não estavam entendendo, né? Não estavam entendendo, e até Pedro, teve um momento que Pedro chegou e falou: não vou deixar que isso aconteça. O Senhor lhe impactou, né? Aí teve aquele momento de ira, né? Dele na orelha de Malco, né? E talvez porque ele estava na carne, ele não estava em espírito. Como nós estamos hoje? Na carne ou no espírito, né? Senhor Jesus. Amém. Então ele negou, né? E o Senhor, ele ia fazer a obra grandiosa, né? A obra de Pacus para ter a salvação, né? Senhor Jesus. Então, o que nós devemos levar para a nossa vida é esse testemunho que Pedro deu nas Escrituras, né? Que nós temos que estar próximo do Senhor.
a nossa vida não se baseia só em ficar fora do Senhor, ficar longe do Senhor. Talvez tenha algo que esteja aprisionando, seja uma tradição na família, que está impedindo de conhecer o Senhor de verdade, está impedindo de colocar Ele na palma da nossa mão, Senhor Jesus, né? Porque talvez tem familiares nossos que estão precisando da nossa palavra, para levar uma cura. É verdade. Porque às vezes não estão enxergando, né? Não estão tendo a visão. Não estão tendo a visão espiritual. Senhor Jesus, né? Amém. O Senhor, Ele fez tudo. Ele fez tudo na nossa vida. Agora basta nós pegar a porção. Senhor Jesus, aquele que coloca a mão no arado, ele não vai olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Vai olhar em linha reta. Senhor Jesus. E o Senhor, Ele deu esse encargo a cada um de nós. Senhor Jesus. Para trabalhar para o Senhor. Né? Sim, amém. Senhor Jesus. Amém. Então, fazer a obra do Senhor é colocar tudo na nossa vida, seja colocado sempre no Senhor. Ele acima de todas as coisas, acima de trabalho, acima de família, acima de filhos, de pai e mãe. Para nós dizer, Senhor, eu vou te seguir, mas eu sei, quando eu estou com o Senhor, eu vou ter tempo para dar acolhimento para a minha família, para o meu pai, para a minha mãe. Meu pai já chegou, para a minha mãe, para meus irmãos, para meus filhos. O Senhor, Ele faz isso com cada um de nós. Amém. Agora, basta nós abrir nosso coração e saber que o Senhor é tudo. Sim. O Senhor é o ar que nós respiramos. Amém. O Senhor é a vida. Ele já deu a vida ali na cruz, né? Antes nós não tínhamos vida, como foi cantado no louvor aqui, né? Porque nós vivíamos no mundo das trevas, vivíamos no mundo de pecado, mas hoje nós estamos introduzidos na vida. E essa vida tem que ser desfrutável. Amém. E essa vida ela não pode ficar assim, a gente vindo para os cultos, como eu falei ontem, né? Que é uma rotina, mas que nós possamos ter uma porção de apalpar na palma da mão e seguir de perto. Sim, amém. Orar e vigiar. Amém. Nós temos que orar e vigiar, porque o inimigo está aí querendo devorar, né? Mas que nós possamos ser perseverantes na mensagem, perseverantes na palavra. Sim. Amém. Estar junto com os irmãos, ter amor mais com os irmãos. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, né? Para fazer a obra do Senhor, engrandecer o nome do Senhor. Amém. Que Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém e amém. 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 Em Lucas 9:72 falou, né? Que ninguém lança mão do arado e olha para trás. Sim. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, né? Sim. Nós vemos que se a gente ficar olhando para trás, a gente não vai conseguir focar no futuro e no presente, né? Eu sou uma pessoa que, por exemplo, quando eu começo algum erro, ou decepciono alguma pessoa, ou eu vejo que fiz alguma coisa errada, eu me puno muito. Eu acho que eu não sei explicar, eu tenho uma autoestima muito baixa. Daí, toda vez que eu cometo algum erro, aquilo fica martelando na minha mente. Várias vezes eu já me deparei com situações em que eu achava que eu era um ser humano terrível, que já não tinha mais jeito. Nossa, e aquilo, tipo, eu cresci na igreja. Até hoje eu me mantenho aqui, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Todos os cultos, amém. Foi uma bênção. Amém. Mas chegou um momento que, mesmo não foi por um desvio, mas na minha mente, eu não conseguia mais ser melhor para Cristo, por causa que eu tentava melhorar em algumas coisas, eu tentava ser melhor para as pessoas ao meu redor, e eu acabava falhando, e isso me consumia por dentro, e isso acabava comigo. E chegou um momento que eu disse, se não é para ser útil, se eu não tenho utilidade, se eu não consigo melhorar, então eu vou ter o quê? Eu vou ter que morrer. Oh, Senhor. É isso. Ai, Deus. Respirem. Aí, eu tentei da primeira vez, eu lembro que eu perguntava para Jesus, o que vai ser de mim?
Só que ela não entrava de jeito nenhum. Só tinha leves cortes. Mas ela não entrava de jeito nenhum. E eu ficava com raiva e colocava mais força, tanta força que não perfurava. Aí eu parei de desistir, fiquei pensando. Daí eu pensei, ele quer me dar mais uma chance. Eu cheguei num tempo que eu tava tão mal que eu não me importava se eu fosse pro céu ou pro inferno, porque diz que quem se mata acaba indo pro inferno, né? Eu já não me importava mais com isso, porque na minha cabeça era o que eu merecia, era ir pro inferno, né? Daí eu comecei, eu fui e continuei. Na última vez, daí eu já tentei tomar remédio, já fiz um monte de coisa pra ver se acabava, mas nunca dava certo. Da última vez eu tentei com uma faca e mesmo eu fazendo de tudo pra cortar, não cortava de jeito nenhum. E eu vi a mão de Deus me protegendo, né? Daí eu parei e pensei, de que adianta eu ficar parada olhando pra trás? De que adianta eu focar no que eu fiz, no que aconteceu? De que adianta sendo que Deus, se Ele me escolheu, significa que Ele quer mudar, Ele quer trazer mudança. E não adianta eu ficar focando nos erros, ficar focando nas coisas que eu fiz. Não adianta, a gente só tem que focar em melhorar. Porque Cristo nos quer para ser dele, né? Cristo não nos comprou para ser inútil, Ele nos comprou porque nós temos utilidade. Não se compra um objeto inútil. Então, nós não podemos olhar para o passado, temos que olhar sempre para o futuro e no presente. Mas não olhar para o futuro com olhos ansiosos. Nós temos que olhar para o futuro com os olhos em Cristo, confiando nele. Porque se a gente não confiar a nossa vida a Cristo, se a gente for duro com nós mesmos, por mais que a gente tenha cometido erros, se a gente for duro com nós mesmos e acabarmos desviando, a gente pode acabar desviando os olhos de Cristo, né? Nós não podemos nem ser mansos demais ao ponto de sermos egoístas ou orgulhosos, nem sermos, não nos olharmos como desprezíveis, né? Nós temos que manter os olhos em Cristo, porque se a gente olhar pra gente só vai se decepcionar. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, vamos orar a mesa. Amém. Senhor Jesus. Você vê o valor que você tem. Amém. Quando o Senhor comprou cada um de nós com seu sangue, pertencemos a Ele. Então a nossa vida pertence ao que é o Criador, né? Ele diz nas suas palavras, aquilo que o Pai me dá é mais valioso que qualquer outra coisa. E o inimigo da minha mão não arrebata. Então, Jamil, esses jovens todos que estão aqui, precisam saber disso. Vocês pertencem a um Deus que tudo pode. Às vezes quer fazer algo e o Senhor não permite. E é cada um de nós. E às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Mas é porque Deus nos ama. E quando Ele nos ama, pode acontecer qualquer outra coisa que você acha que vai ser o fim. Mas ali é simplesmente um começo para você levantar, bater a poeira e dar a volta por cima. Então isso que aconteceu realmente é um encorajamento para nós. Deus às vezes permite que passe por uma pessoa para que a gente veja o valor que nós temos diante de Deus. Amém, jovens? Então vocês precisam, antes de tudo, estar invocando, orar mais, estar buscando a comunhão com os irmãos. E na comunhão nós somos salvos. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por essa comunhão. Sim, Senhor. Graças a Mili. Sim. Esse guardar do Senhor. É verdade, Senhor. Esse revestimenta. Amém, Senhor. Você tem revestido ela. Sim, Senhor. Continua, Senhor, abençoando a sua vida. Abençoa, Senhor. Ela é preciosa. Amém. Tem um valor inestimável. Sim. Porque
comprada com o seu sangue, a preço de sangue, cada um de nós. Sim. O Senhor morreu a nossa morte. Verdade. Para que todos nós hoje pudéssemos ter a sua vida. Sim. Que essa vida reine. Sim. E nos governe. Sim. Totalmente. Sim. Leva-nos, Senhor, pessoas diferentes. Sim. Pessoas que invocam o teu nome. Amém. Senhor Jesus. Amém. Toma em tuas mãos, Senhor, esses jovens. Que eles possam amadurecer dia a dia. Sim. Na tua presença. Sim. Invocando. Sim. Vigilante. Sim. Sóbrio. Amém. Senhor Jesus. Amém. Atento. Senhor Jesus. Aos ataques do inimigo. Sim. Senhor Jesus. Amém. Você tem nos dado um Espírito. Senhor Jesus. Um Espírito excelente. Sim. Que nos guarda. Sim. Que nos guia. Sim. Que nos fortalece. Sim. Senhor, muito obrigado. Obrigado. Estamos aqui nessa noite para engrandecer o teu nome. Sim. Esse testemunho é para que teu nome Sim. seja glorificado. Amém. Senhor, muito obrigado. Obrigado. Senhor Jesus. Amém. Continua abençoando a tua igreja, os casais, as famílias, os jovens. Amém. Senhor Jesus, amém. As crianças possam crescer, Senhor, na demonstração do Pai. Senhor Jesus, que no viver familiar, na harmonia da familiar. Ó Senhor Jesus, amém. Buscando ser aperfeiçoado a cada dia. Abençoa, Senhor, as mães. Abençoa. Hoje é o dia das mães. Para nós sabemos que todo dia é dia das mães. Mas o Senhor determinou ali um calendário. Senhor Jesus, amém. Onde todos estão comemorando. Verdade. Continua abençoando cada mãe, amém. Dando sabedoria. Que a tua palavra diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Verdade. Senhor Jesus, amém. Então encha de sabedoria todas as mães, as mulheres. Amém. Senhor Jesus, e nos dê, Senhor, sabedoria também, para saber conduzir todas as coisas, debaixo da tua liderança, do teu encabeçamento, por meio do seu Espírito, que nada seja de nós mesmos, mas que tudo seja para o Senhor. Muito obrigado, Senhor.